Olá, queridos irmãos, amados ouvintes, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduz pelos caminhos da vida, que o Espírito Santo seja sobre cada um de nós e que possamos ser bem-sucedidos nesse dia. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa. Quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje são como elos, os acontecimentos da vida. O Salmo de número 25, verso 12, diz o seguinte: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que deve seguir. O salmista Davi, ele está nos ensinando que os fatos, os acontecimentos que se dão ao nosso redor são muitas das vezes o próprio Deus agindo para nos conduzir. Com isso, nós devemos ter a percepção, a sensibilidade para compreendê-los. Que Deus possa nos dar sabedoria e nos ensinar através dos acontecimentos. É de suma importância aprender a esperar o desenrolar dos acontecimentos. Eles estão em fila e obedecem a uma ordem pré-estabelecida, como se fosse uma peça de teatro cujos personagens eles entram no palco no momento exato. Chamamos isso de notícias, de acontecimentos. Os acontecimentos são como elos de uma corrente, que vão sendo construídas um a um. Eles são sucessivos, são um após o outro. A sequência deles é esclarecedora e diretiva para as nossas vidas. Os acontecimentos abrem e mostram o caminho pelo qual se deve andar. E é assim que, na maioria das vezes, Deus fala conosco. Deus revela o seu plano não de uma só vez, mas progressivamente, por meio de acontecimentos nem sempre previstos e aguardados por nós. Seja na vida profissional, familiar ou cristã, existe um princípio de Deus estabelecido para tudo isso. Foi assim com a chamada de Abraão. Era para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para uma terra que Deus lhes mostraria posteriormente. Deus não falou para ele para onde ele ia, apenas chamou e ele prontamente obedeceu essa ordem de Deus. Como consequência disso, Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. E isso mostra que quando nós obedecemos a Deus, através dos sinais que Deus vai nos dando, dos acontecimentos, dos fatos, a nossa vida, devemos entender, ter a percepção de que é Deus que está nos orientando, nos direcionando através desses fatos. Deus, ele não deu a Abraão um plano de viagem, nem uma pauta que deveria cumprir. Isso viria depois, com a marcha dos acontecimentos. E Abraão foi bem-sucedido, porque ele foi prestando atenção nos sinais de Deus, naquilo que acontecia em sua vida, para compreender para qual caminho ele deveria caminhar. Um outro exemplo aqui é Ruth, a viúva moabita, que aprendeu com a sua sogra Noemi de aguardar a ordem dos acontecimentos. Noemi havia ensinado a ela, dizendo: filha, espera, não se apavore, vamos esperar que as coisas acontecerão. Capítulo 3, verso 18. Espera, vamos ficar em paz, porque Deus, ele irá nos conduzir através daquilo que vai acontecendo. Nós vamos seguindo isso e vai dar tudo certo. E aí, tanto Ruth como Boaz, que começam a se conhecer e se relacionar, dentro dessa ordem de conhecer, eles esperaram, eles não atropelaram os acontecimentos, até mesmo na questão da intimidade, antes do casamento. Embora tenham ambos passado uma noite inteira a sós, em um mesmo lugar, em uma mesma cama,
Eles esperaram o tempo certo, a ordem certa, para que eles pudessem se relacionar. Boaz, um jovem solteiro, e Ruth, uma jovem viúva, mesmo estando, como já disse, dormindo no mesmo lugar, eles esperaram até que eles fossem decretados casados. Ruth era uma viúva, segundo a história, muito linda, e ela estava perfumada, mas eles esperaram. Havia uma ordem pré-estabelecida e eles não se precipitaram. Capítulo 3, verso 3. Boaz só coabitou com Ruth depois de haver desposado com ela o tempo determinado. Capítulo 4, verso 13. O relacionamento íntimo na eira seria algo brutal para eles, precipitado, pois os dois estavam acabando de se conhecer. E aquilo seria um desastre para as suas vidas. Nós vemos hoje em nossos dias os jovens que mal se conhecem, marcam o encontro e eles não observam essa ordem que já está pré-estabelecida por Deus. E aí as coisas acontecem, depois vem a tristeza, a angústia, o sofrimento. Esses acontecimentos nós devemos aguardar, porque existe algo que já está direcionado, pré-estabelecido na vida profissional, familiar ou cristã. Na vida profissional, a pessoa deve seguir todos os passos para ser um bom profissional. Não deve cortar caminho, não deve comprar nota, não deve colar na prova. Ele deve carregar na sua mente aquilo que ele precisa para ele se qualificar. Na vida familiar é a mesma coisa. Namoro, ou seja, conhecer, namorar, noivar, casar, depois se relacionar intimamente. Quando isso acontece diferente, vem a angústia, vem a tristeza, vem a dor. Tudo que começa errado, quase que em 100% das situações terminam errado. Na vida cristã é a mesma coisa. Jesus é o nosso mestre. Devemos olhar para Ele, que Ele vai nos sinalizar que caminho devemos seguir. A Bíblia é o nosso manual e devemos segui-lo. Que Deus te abençoe, que você possa ter prestado atenção, que você possa, através disso, fazer concertos, alianças e ser uma pessoa bem-sucedida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pelos sinais que o Senhor nos concede através do nosso dia a dia. Obrigado por nos conduzir, Senhor, através desses sinais. Eu oro nesse momento pela igreja e pela família, que eles sigam esses sinais, esses acontecimentos para sermos bem-sucedidos. Abençoe o nosso Brasil, Senhor, nossa pátria. E todos aqueles que não conhecem a Tua palavra, peço que o Senhor cura aqueles que estão enfermos, que eles colocam de pé para a glória do Teu nome. Amém.